O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar das acusações de tentar dar um golpe de Estado. O presidente afirmou que ninguém conseguiu convencê-lo da trama golpista depois das eleições de 2022. Em entrevista à revista Cruzoé, Bolsonaro disse, aspas, pensar, todo mundo pensa. 10 em quando... Não, acho que faltou um vez aí, né? De vez em quando alguém falava alguma coisa. Agora, ninguém tentou me convencer, fecho aspas. O ex-chefe do Executivo também falou sobre as eleições de 2026. Aspas, eu costumo dizer que só estou morto quando estiver enterrado, fecho aspas. Apesar da afirmação, Bolsonaro disse que o foco agora são as eleições de 2024 e ele tem realizado um giro de viagens pelo país para dar projeção ao PL por meio do seu nome. Mas o que tem chamado a atenção de integrantes do partido é o movimento de lideranças políticas em direção ao centro e não ao bolsonarismo. O gesto mais recente foi o do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que busca ser o candidato apoiado pelo PL e se colocar como um nome de direita na disputa. Acontece que chegou ao partido a informação de que pesquisas contratadas por Nunes mostrariam que ele pode perder votos com o apoio declarado do ex-presidente. Bom, vão deixar então de apoiar o Nunes para apoiar um cara que não vai querer apoio. É isso que tá chegando no ar. É bem estranho, né, Pavinato? Essa informação... O Nunes, ele já não tem saído bem nas pesquisas as últimas pesquisas que saíram, isso sem considerar o apoio do Bolsonaro, que segundo o próprio presidente ainda está em construção avançada, mas ainda em construção. Eu sinceramente não acredito que o apoio do Bolsonaro seja dispensável para um candidato como o Ricardo Nunes, que, enfim, em que pese aí o tempo que já está na prefeitura, é até desconhecido pela população da cidade de São Paulo. Então, enfim, acho que essa informação, essa pesquisa, precisa ver certinho que pesquisa que é, a metodologia que foi utilizada, mas realmente não parece estar muito correta. Em relação à fala do Bolsonaro, eu achei muito sóbria, de realmente estar desconsiderando 2026, embora ele se coloque aí ainda como um possível candidato, ao dizer que não está morto, né? Talvez confie numa reversão da inelegibilidade no STF. Eu acho que o foco realmente tem que ser as eleições de 2024. Inclusive, uma grande falha do Bolsonaro enquanto presidente foi não ter investido nas eleições municipais. Ele, enfim, ficou focado no Palácio do Planalto, na sua atuação como presidente, e deixou de construir uma base durante o seu próprio mandato. E isso, com certeza, colaborou para a derrota dele na última eleição. Então, acho que agora, enfim, evidente que, claro, sob o comando do Valdemar da Costa Neto, que é um político muito experiente, ele parece estar tomando o caminho mais correto para a própria sobrevivência política. Muito embora esses prefeitos que vão ser eleitos, prefeitos e vereadores das próximas eleições, pode ser que não tenham tanta proximidade com o bolsonarismo em si, mas certamente vão se utilizar do nome do presidente para aumentarem as suas votações. Bom, Paulo Nicoli, a gente olha esse cenário. PL crente que ia ter um candidato, a direita achando que Salles saliria como candidato. Aí Ricardo Nunes consegue o apoio do Valdemar, por consequência do Bolsonaro. E a gente tem o Boulos. Que foi o segundo colocado, foi para o segundo turno, para o governo do Estado. E o que é mais difícil, porque ele é radical para o Estado, mas não para o município. Exato. Esse cenário não está favorecendo muito o Boulos? Eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Estava me preparando, porque quanto mais a direita fica batendo cabeça nos bastidores, mais o nome do Boulos acaba sendo reforçado. E diante desse cenário, o Boulos, eu acredito que ele só não leve se o PT não cumprir um acordo que foi feito com o Boulos na campanha eleitoral estadual e presidencial, em que o Boulos ele se candidata a deputado e não concorre a governador do estado, tendo em vista, né, um possível apoio, um certo apoio, certo e seguro, segundo o PT, de que seria apoiado, como eu disse, agora no ano que vem, 2024. Então, a direita, de fato, né, à medida que o Bolsonaro acabou recebendo a condenação e se tornando inelegível, isso foi criando um certo dilema, né? Apoiar ou não apoiar, eis a questão, né? Estar ou não estar do lado do Bolsonaro, eis a questão. A gente já viu o Tarcísio
com certo distanciamento com os bolsonaristas. O Nunes aqui na cidade de São Paulo vai pelo mesmo caminho, e São Paulo é um cenário mais específico se a gente comparar com o resto do estado, né? Porque a rejeição ao Bolsonaro aqui na capital é muito forte, né? O Bolsonaro não venceu, né, a presidência aqui na cidade, apesar de ter saído muito bem no estado. Isso tem acontecido em várias capitais do Brasil, né? Recentemente eu estive em Brasília, fui coletando alguns dados, né? Mas dentro do campo ali de Brasília, ele não venceu, mas ele ganhou no entorno. Então, o Bolsonaro ele começa a virar a grande incógnita, né? Vale ou não vale a pena manter esse apoio ao ex-presidente? Agora, por sua vez, né, uma coisa que o Suano sempre nos diz aqui, para os cargos legislativos, né, ou seja, a Câmara Municipal, ainda assim vale muito a pena ser apoiado pelo Bolsonaro, né? Porque você precisa de menos votos e ele atrai muitos votos, né, de alas conservadoras, religiosas, sobretudo evangélicos. Então os partidos vão ter que saber equilibrar esse duplo caráter do Bolsonaro. Para o Legislativo ele traz muitos votos, agora para prefeito não, eis a questão. E também tem a questão, agora, né, nessa tarde de sexta, o ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, ele condenou o Bolsonaro e o Braga Neto, né, mandou que eles demonstrassem a origem dos recursos utilizados para os atos do 7 de setembro, né, em Brasília e no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que aconteceu ano passado. E ainda aplicou uma multa de 55 mil. Aí eu pergunto, não tem muita gente que vai ficar com medo do TSE? Nossa, se eu for eleito com o apoio do Bolsonaro, o que será de mim? Vão achar algum fator? Ele passa a ser um fator de bônus ou ele passa a ser uma liability, um risco judicial? É aí que nós separamos quem são os covardes, os verdadeiros apoiadores, não é? Aliás, os verdadeiros apoiadores dos covardes, não é? E aí já vem o primeiro elemento. Agora, com relação aqui a São Paulo, eu vejo que a direita, não é, como um todo, vai acabar aglutinando apoio ao Ricardo Nunes, né? A um prefeito ruim, para evitar um prefeito pior ainda, que é o Boulos. E isso já vem, é um histórico aqui da cidade de São Paulo. E, gente, a nossa cidade, ela está, assim, deplorável, está um lixo, simplesmente. Prefeito, não é? Tente aproveitar este último ano aí de mandato para tentar fazer alguma coisa, porque não dá. Infelizmente, qualquer bairro, seja ele pobre ou rico, todos vão reclamar que a situação está péssima na nossa cidade. Agora, nós precisamos tentar ver quais são os candidatos que virão e tentar apoiar um prefeito de verdade, um prefeito que venha fazer a gestão da nossa cidade, não só aqui em São Paulo, claro, mas em todas as cidades do país. Precisamos parar de tentar, vamos aglutinar aqui em alguém meia boca ruim, não é, para tentar evitar o pior. Vamos apresentar um candidato que vale a pena para a nossa cidade, para as cidades aí do nosso país. Mas agora o cenário já está desenhado. Eu acho que o pior já aconteceu, professor Marcelo Suano, porque quando o Ricardo Nunes fecha o pacto com o Valdemar, rifa o Valdemar, por sua vez, o Ricardo Salles, e bate-se o martelo que o Nunes é candidato à reeleição. Se o Nunes agora se distancia do Bolsonaro, o eleitor bolsonarista vai ficar com raiva porque isso fez o Salles sair da corrida, não vai votar no Nunes nem que o Boulos ganhe com isso. Pavinato, o quadro... O quadro é infernal. O quadro é infernal, infelizmente é esse. Algumas coisas, o Paulo e a Dani foram precisos. Primeira coisa, quando ele disse acerca do fato do Bolsonaro ter perdido aqui para a presidência da República. É interessante que nas grandes capitais ou nas grandes metrópoles, você tem um grupo em que a periferia normalmente sente as consequências de prefeituras incompetentes. Por essa razão, ela acaba cedendo àquele que vai lá e fica fazendo as promessas de resolver aqueles problemas que são mais diários.
E a esquerda trabalha muito bem nisso. A direita não. A direita, ela aposta que vamos deixar que a sociedade se dinamize, todo mundo vai criar empreendimentos, A direita não consegue nem entrar na favela porque não deixa. Ela não consegue entrar. E aí já está muito dominado. Mas tem um detalhe. Apesar disso, nós temos que aquele candidato da esquerda que está configurado é o Boulos. O Boulos é uma esquerda populista e mais radical. Significa o quê? Para a direita, talvez ela precise de alguém que faça esse contraponto, que não é o Ricardo Nunes. O Boulos é o homem branco, hétero, rico, que chefia o movimento de sem terra. Isso é muito curioso, mas é típico da esquerda. E aí tem mais um detalhe para o Boulos tendo essa configuração, ou seja, normalmente eles incorporam, eles são uma espécie de simbiose de qualquer coisa. Chega um cara louro de olho azul e diz, eu sou quilombola. A esquerda é capaz de fazer isso. A esquerda faz, porque para eles o interesse é o discurso e a causa, e não a realidade. Mas tem um dado que para mim me parece que pode ser bem expressivo. O Boulos é o cara mais radical da esquerda nesse momento, é o cara mais populista. Ora, o PT não tem o hábito de apoiar ninguém que não seja a si próprio. Se o PT perceber que o Boulos, ele vai trazer a contraposição, e a contraposição não é o Ricardo Nunes, mas é alguém que tem a capacidade de vencê-lo, é capaz do PT se atrapalhar. E ele se atrapalha com o Boulos. O problema todo a Dani falou, o Ricardo Nunes, infelizmente, eu tenho o maior respeito por ele, mas ele não conseguiu fazer uma boa gestão. Ele veio numa gestão já atrapalhada, ele é o herdeiro de um prefeito que faleceu, que tentou fazer algo meio sei lá o quê, e ele acabou herdando isso, e ele não foi competente até agora. Por exemplo, todas as coisas que ele está fazendo, você anda pela cidade, a cidade está atrapalhada. Então, acaba tendo essa pecha. Para a direita ganhar, ela vai ter que fechar alguém que faça a contraposição daquele radical. E o cara que me parece é o Ricardo Salles. Porque o Ricardo Salles tem força para peitar. Aí tem, mas já está muito tarde. Na política, um dia é uma eternidade. Imagina quando você tem 300 e poucos dias.